Fala, profissional de recursos humanos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso vídeo número 2 da nossa série de vídeos Gestão de RH de Verdade. No primeiro vídeo nós falamos sobre indicadores e falamos sobre indicador de absenteísmo. E nesse vídeo nós vamos continuar a série de vídeos sobre indicadores e nós vamos falar de um indicador muito importante para a área de recursos humanos e que todo mundo tenta mensurar, mas às vezes mensura do jeito errado e foca também nas informações erradas que esse indicador pode trazer. Então vou trazer aqui para vocês a minha experiência com relação a esse indicador e as variações que eu costumo implementar nos projetos de People Analytics com o Power BI. Então, antes da gente iniciar o vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para que você não perca nenhum desses vídeos que nós vamos ter durante essa série de vídeos. Por quê? Esses vídeos vão ficar no ar durante 7 dias e quando eu lanço um novo vídeo, o vídeo anterior sai fora do ar do YouTube e vai para a área de membros lá da G-Power. Então, se você quiser também ter acesso a esses vídeos para ficar vendo, revendo, relembrando, utilizando aí no seu dia a dia, basta assinar a comunidade G-Power. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você aproveitar um super desconto e fazer parte da maior e melhor comunidade de People Analytics do Brasil. Beleza? Dito isso, dados os recados, vamos falar um pouco sobre turnover, esse indicador tão famoso e tão desejado aí pelas organizações. Todo mundo quer mensurar turnover, mas às vezes foca no que não é o ideal dentro desse indicador. Eu vou explicar por quê. Deixa eu alternar aqui a minha tela. Aí, agora sim. Então, vídeo número 2, turnover. Então, o que é o turnover? Se você caiu de paraquedas no setor de recursos humanos, alguém falou assim, procura aí algum vídeo, alguma informação sobre indicadores de RH e você caiu aqui no vídeo e não sabe o que é o turnover, esse indicador mede a rotatividade que existe dentro de uma organização, tá? Deixa eu mudar minha luz aqui que eu acho que está ficando ruim. Deixa eu botar ela de lado aqui, ver se eu consigo. Diminuir ela um pouquinho, só para dar luz de preenchimento mesmo. Aí. Então, o turnover ele mede a rotatividade. Então, na teoria, o turnover ele significaria o seguinte: existem duas versões principais do turnover no mercado que você pode utilizar para poder calcular o turnover. Eu vou falar das duas aqui, vou citar aqui alguns cases de já ter utilizado tanto um quanto o outro cálculo do turnover e o que eu considero correto de aplicação de cada uma das metodologias de cálculo do turnover. Combinado? O método tradicional, então. Lembrando que depois eu deixo essa anotação lá na área de membros, tá? Turnover tradicional, ele é o seguinte: você pega as suas admissões ou suas contratações, soma com as suas demissões, depois divide isso por 2 e depois você pega essa informação e divide pelo seu efetivo. E aí começam as variações desse indicador. Algumas empresas consideram aqui o efetivo médio. Outras consideram o efetivo atual. Outras, efetivo do período anterior. Então, se a gente estiver analisando o turnover, por exemplo, digamos que aqui nós estivéssemos analisando janeiro de 2025. Para algumas empresas, eles pegariam as admissões e demissões de janeiro de 2025 e comparariam com o efetivo médio dos últimos 12 meses. Aqui, na verdade, é médio de 12 meses. Tem empresa que faz menor, mas vamos seguir essa linha aqui.
Outras pegam o efetivo atual, ou seja, o efetivo de janeiro, do mês que está sendo analisado. Outras, o efetivo do período anterior. Alexandre, qual que é a correta? Não tem certo nem errado, é regra de negócio mesmo, tá? Eu recomendo sempre às empresas que eu implanto projetos ou meus mentorados, eu recomendo você usar sempre do próprio período. Então, se você for fazer o turnover aí e for usar esse cálculo, que é o tradicional, eu faria assim: janeiro de 2025, eu tive 15 contratações e 25 demissões. E o meu efetivo de dezembro de 2024, deixa eu botar aqui, 1025. Então, o meu efetivo de janeiro de 2025 seria o quê? 1025 mais 15 menos 25, certo? Aí eu teria o meu efetivo de 1015. Então, o nosso cálculo nesse cenário seria 15 mais 25 dividido por 2 dividido por 1015, que daria, vou pegar aqui, daria 15 mais 25, 40 dividido por 2, 20 dividido por 1015 vezes 100, nós teríamos um turnover de 1,97%. Então seria 1,97%. Beleza? Esse seria o nosso turnover nesse cenário. Se eu faço baseado no efetivo do mês anterior, aí eu teria aqui 15 mais 25 dividido por 2 dividido por 1025, que daria bem próximo o número, né? Vou pegar logo aqui, ó, 20 dividido por 1025 vezes 100, 1,95. Beleza? Então, considerando efetivo do mês anterior ou do mês atual, dá uma diferençazinha de 0,2% no indicador. Agora, se eu pegasse o efetivo médio dos últimos 12 meses, aí eu precisaria pegar a contagem mês a mês, tirar a média do efetivo para depois fazer o cálculo. Mas tem empresa que faz assim, tá? Tá errado? Não, vai depender da regra de negócio da empresa. Eu gosto muito de focar no objetivo do indicador. Então, via de regra, para que você mede o turnover? Fala aí para mim. Escreve aí nos comentários do vídeo. Para que você mede o turnover? Para ver o número de contratações? Ah, eu estou contratando demais, minha empresa está crescendo demais. Ó, desacelera aí, gente. Não é isso. Você mede o turnover. O que você quer extrair desse indicador é o seu poder de retenção de talento ou de perda desses talentos. O quanto você está perdendo mão de obra qualificada ou quanto você está perdendo mão de obra não qualificada e poder ajustar o seu processo de recrutamento e seleção. Então, no caso das contratações, o que importa não é a quantidade, é a qualidade. No caso das demissões, ele precisa me dizer se eu estou pecando no meu processo de contratação ou se eu estou pecando no meu processo de retenção de talentos. São duas frentes diferentes que você vai precisar trabalhar dependendo aí da estrutura da sua empresa. Vão ser pessoas diferentes, vão ser processos diferentes que você vai precisar avaliar. Então, por isso que eu sempre aplico o turnover moderno ou o turnover direto. O que é isso?
Ao invés de eu pegar e somar as contratações e as demissões e dividir por 2, eu faço um cálculo direto. Então, o nosso cálculo seria demissões dividido por, aí aquelas variações, né? Dividido por isso daqui. Beleza? Então, nesse cenário aqui, deixa eu copiar para cá. Então, no turnover direto, nesse cenário, como que ficaria o nosso cálculo? Ficaria assim. Demissões 25, dividido por, aí as variações, né? Vamos pegar o efetivo do mês anterior, 1025, daria 25 dividido por 1025 vezes 100, 2,43%. Isso pegando o efetivo do mês anterior. Pegando do efetivo do próprio mês, 25 dividido por 1015 vezes 100, 2,46. Beleza? Então é um cálculo que faz mais sentido, pelo menos para mim, na minha opinião, faz muito mais sentido. Por quê? Eu sei que eu tô com um índice aí de 2 ponto alguma coisa, ou seja, eu tô perdendo em média 2,46 ou 2,43% do meu efetivo naquele mês. Agora, aí eu preciso estratificar essa informação para eu poder entender o que esse indicador está me dizendo. Porque se eu pegar só esse indicador, só esse índice, ele não me diz nada. Só está dizendo que eu estou perdendo o efetivo. Mas por que eu estou perdendo? Uma política de retenção ineficaz, um processo de recrutamento e seleção mal feito, uma liderança tóxica, um ambiente ruim, uma política salarial defasada. A gente vai precisar investigar. E aí a gente vai pegar as variações desses índices, desse indicador, para poder achar isso. E aí entram as variações de turnover. Aqui nós estamos falando das fórmulas de cálculo. O método tradicional, que é esse daqui, e o método moderno, que é esse aqui. Vou até dar destaque para esses dois. Esse aqui é o moderno, vai ficar como 1. Esse aqui é o tradicional, vai ficar como 1. Aí. Então, essas são as fórmulas de cálculo. Agora vamos falar dos tipos de turnover. Como assim, Alexandre? Tipos de turnover. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, né? Já fica como o cafezinho no RH. Então, quais são os tipos de turnover que a gente pode ter? A gente pode ter o turnover direto ou ativo. Eu chamo de ativo, tem gente que chama de direto. Então, tipos de turnover. Ativo. Por que eu chamo de ativo? Para não confundir com o cálculo, tá? Ativo, passivo e espontâneo. Já teve projeto que o contratante, o cliente pediu para mudar isso aqui para direto, para indireto e para... eu esqueci o termo que eles deram, não lembro. Involuntário. Não fez muito sentido para mim, mas o cliente é que manda, né? Vamos falar sobre cada um deles. Sobre o ativo, o direto. São os desligamentos que ocorrem por vontade do colaborador. Dentre eles, pedido de demissão, encerramento antecipado do contrato,
e outros que talvez possam ter aí no seu sistema, podem ter classificações diferentes, mas basicamente são esses, tá? Vou deixar aqui destacado para diferenciar. O indireto ou passivo são os desligamentos. Você já deve ter presumido aí da empresa. Dispensa sem justa causa, término de contrato, término antecipado e etc. Que dispensa sem e com, né? Com justa causa. Beleza? Então esses são os indiretos ou passivos, como eu gosto de chamar. Beleza. E os involuntários, Alexandre? Consegue imaginar aí algum involuntário? Pensa aí. Vê se você consegue já deduzir quais seriam os involuntários. Via de regra, são os desligamentos ou movimentações entre empresas do mesmo grupo socioeconômico. Beleza? Aí entrariam aqui a aposentadoria efetiva, tá? Por invalidez não. Aquela que tem prazo de validade eu não considero. Tem empresa que considera. Mas eu acho que a pessoa ainda ali continua com um vínculo. Você pode tirar ela do headcount, mas ela continua com um vínculo ali. Mas também pode entrar aqui. Falecimento e transferências. Basicamente são essas. Beleza? Esses seriam o tipo de turnover ou as ocorrências de turnover do tipo espontâneo. Show? O que cada um desses tipos de desligamento tem para dizer para nós, como profissionais de RH, como gestor de RH? O que isso quer dizer para a gente? Quando eu tenho um índice aqui de 2,43, vamos estratificar esse índice aqui. Vamos dizer que nesse mês que nós aferimos esse indicador, das 25 demissões, 13 foram ativas. Ou seja, o funcionário pediu para sair. 2 foram por parte da empresa. 2 não, que senão vai ficar muito no espontâneo, né? 8 foram por parte da empresa. E 4 foram espontâneas. Então vamos analisar o que esses números podem nos dizer. Se eu tive 13 demissões das 25, se a gente pegar aqui 13 dividido por 25 vezes 100, nós temos 52% de turnover espontâneo. Espontâneo não, perdão, ativo. Aqui 8 dividido por 25, 32. R$ 84, aqui vai dar 16. Que 16%. Então, significa dizer que das 25 demissões, ou do nosso índice de turnover, 52% são de demissões motivadas pelo colaborador. O que isso pode dizer para a gente? O que vocês acham que esse indicador significa? Pensou?
Escreveu aí nos comentários? Então, esse indicador pode significar o seguinte, e aí a gente tem que continuar se fazendo perguntas, né? Eu me perguntaria o seguinte: destas demissões, quantas foram com menos de, sei lá, não sei se vocês fazem aí na empresa de vocês, mas eu recomendo vocês terem uma régua de taxa de retenção, que é um outro indicador que a gente pode explorar. E normalmente eu faço o seguinte: menor grau ali na régua de retenção tem que ser, deixa eu abrir um parêntese aqui. Importante lembrar de mensurar a taxa de retenção. Então vou dar um exemplo aqui que eu costumo fazer. Primeira faixa de retenção que eu tenho, até 90 dias, que é o período médio aí de experiência. Até 90 dias, depois de 91 a 180 dias, dá mais ou menos 6 meses. De 181 a 365 dias. De 1 a 2 anos. De 2 a 3 anos. De 3 a 4 anos. De 4 a 5 anos. E acima de 5 anos. Então a gente tem que se perguntar o seguinte: das 13 demissões que eu tive, se eu distribuísse essas demissões nessa régua aqui, como que ficaria? Vamos fazer algumas simulações aqui. Então vamos dizer que, deixa eu ver se dá para transformar isso em tabela. Bora, Notion. Tabela. Não transformou. Deixa eu ver se eu pedir a IA, se ele vai transformar. Vamos ver aí, Notion. Ah, moleque. Viu só? A inteligência artificial é tudo, gente. Se você não usa ainda. Então vamos lá. Cenário 1. Digamos que nesse cenário, das 13 demissões que nós tivemos, 6 foram até 90 dias, 2 aqui, uma aqui, 2 aqui, já dá 4, 10, 12 e uma acima de 5 anos. Já no cenário 2, eu tive 2 aqui, 6 aqui, 10, uma. E no cenário 3, eu tive 0 aqui, 5. Não, vou botar aqui 5, 2. Vamos analisar cada um desses cenários. No cenário 1, o que vocês acham que está acontecendo? Qual o problema que está acontecendo no cenário 1? Fala para mim. Onde que pode estar o problema? Conseguiu identificar? O problema provavelmente está no processo de recrutamento e seleção. Por quê? Mais de 50%, aliás, perdão, mais não, né? Quase 50% das demissões motivadas por colaborador
naquele mês foi antes do vencimento do período de experiência. Então significa o quê? Que o colaborador pediu para sair antes de vencer o período de experiência ou no vencimento do período de experiência. E isso nos diz o seguinte: eu contratei uma pessoa que entrou com uma perspectiva e não realizou essa expectativa dentro do período de experiência. Então eu falhei no processo de recrutamento e seleção. Eu vendi uma imagem que não se concretizou para a pessoa e ela decidiu sair. Esse pode ser o motivador desse indicador. Já no cenário 2, a grande maioria está ali entre 1 a 2 anos. E aí eu posso estar pecando em quê? Talvez no meu processo de retenção. Talvez depois de um ano a pessoa tinha uma expectativa de ter um aumento, de ter acesso a algum pacote de benefícios, de alguma melhoria que eu não consegui realizar. E aí a pessoa vai para o mercado e sai da empresa. Esse pode ser o motivador no cenário 2. No cenário 3, a concentração é um pouco menor nessa faixa de 1 a 2 anos, mas se você pegar aí de 2 a 3 anos, é igual. O que significa o quê? Pessoas de 1 a 3 anos saíram da empresa. Ou seja, uma pessoa que já estava ali, já tinha passado a fase do onboard completo, né? Mais à frente eu vou falar do onboard também, do processo de onboard, mas tem também ali, né, etapas do processo de onboard. Então, eu costumo considerar o processo de onboard completo a partir aí de 6 meses a 1 ano. Então, significa que depois do período de onboard, eu estou perdendo muita gente. Minha taxa de retenção está indo para o buraco depois do período de onboard. E aí isso pode significar não concretização de promessas, depois da fase do onboard, a percepção de que a empresa não é aquilo que ele imaginava. Aí a gente vai precisar analisar as variáveis. Mas de cara, a gente consegue perceber que o cenário 1 deixa latente que é um processo uma falha no processo de recrutamento e seleção. Os cenários 2 e 3, uma falha no processo de retenção de talentos. Aí a gente precisaria investigar essas variações aí, entrar um pouco mais a fundo nos dados para poder identificar o motivador, beleza? Já passei por essas situações em empresas, em clientes, e em um dos clientes, por exemplo, esse volume aqui era muito alto, até 180 dias era muito alto o turnover. E acontecia por quê? Porque é uma empresa de serviço braçal, serviço pesado. Então nós tínhamos lá muitas pessoas que entravam para fazer dali um trampolim, por assim dizer, ou porque estava apertado, porque precisava pagar as contas, sustentar a família e arrumava um emprego. Só que o que acontece? Nós tínhamos pessoas, por exemplo, com curso técnico, pessoas com nível superior, executando funções braçais, lá no pesado mesmo. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. O problema é que o que acontecia? A pessoa entrava, e tem uma máxima aí no mercado, né, que às vezes parece verdade mesmo. Quando você está desempregado, você arrumar um emprego é difícil. Você arrumou um emprego, vai aparecer um monte de oportunidade. E é justamente o que acontecia na maioria das vezes. A pessoa entrava na empresa e depois arrumava outro emprego e saía. E tinha um outro fenômeno. A gente tinha uma persona não ideal para esses cargos. Ou seja, a gente não havia identificado o público ideal para esta função. E aí o que a gente fez? A gente mergulhou um pouco mais nesse turnover. E aí nós analisamos, por isso que nos meus projetos e nos templates que eu vendo e que eu implanto, eu tenho um painel de turnover analytics, que é o quê? Analisando a parte demográfica do turnover. Então
nesse caso específico, esse painel me ajudou. Nós analisamos os dados demográficos do turnover. E aí nós estratificamos o índice por idade, no caso foi a faixa etária, né? Escolaridade, estado civil, sexo, embora o público predominantemente era masculino nesses serviços braçais, estado civil, escolaridade e se tinha filhos. Então o que a gente percebeu nesse case específico? Que a maior concentração de turnover era na seguinte faixa etária. A gente dividia ali as faixas etárias. Vou dar um exemplo aqui também aqui de faixa etária. Deixa eu ver se dá para copiar isso. Deu. Faixa etária até 25 anos, (26 a 35). Pode diminuir essa faixa, né? 36 a 40. Esse aqui é só um exemplo. Então aqui, o que a gente percebeu? E vou usar esses números aqui mesmo. A gente percebeu, naquele cenário, que a maior concentração de demissões era quem tinha até 25 anos. Então a grande maioria do turnover voluntário, ou seja, o funcionário pedindo para sair, num período curto de tempo, era quem tinha até 25 anos. Lá na empresa era um pouco diferente a faixa, mas vamos considerar que seja essa. Aí, com relação à escolaridade, a gente percebeu um fenômeno também da seguinte maneira. Deixa eu copiar aqui essa tabelinha para ficar bem didático. Escolaridade. Vamos continuar no cenário 1. Fundamental. Normalmente eu analiso por fundamental, médio e superior, tá? Se precisar entrar num nível mais detalhado, a gente entra também. No nosso caso lá, era mais ou menos assim a proporção. Então a gente percebeu que se concentrava na faixa etária até 25 anos, e quando a gente analisava pela escolaridade, a maior concentração era nível médio. Depois a gente chegou no estado civil, a gente começou a analisar por estado civil. Aí eu tinha solteiro, casado, divorciado
A gente dividia nessas três. E a gente percebeu que a maioria era solteiro ou divorciado. Vou deixar aqui tudo no solteiro só para exemplificar. Sexo, como eu falei, a maioria era masculino. E quando chegava aqui na parte de filhos, o cenário se mantinha para quem não tinha filhos. Então a gente percebeu o seguinte: olha, a persona para os cargos de produção, ou seja, cargos operacionais, seria alguém que está acima da faixa etária de 25 anos, que seja casado, não tenha o ensino médio completo e que tenha filhos. Então, depois dessa análise, a gente definiu a persona ideal para esse público operacional, para essas funções operacionais. Qual foi o resultado? O turnover, eu acho que na época era 10%, 12%, se eu não me engano. Ele caiu para hoje, a empresa trabalha com um turnover abaixo de 2%. Tem meses assim que oscila, quando tem uma desmobilização, ele passa de 2%, mas na grande maioria das vezes é 1,97%, 1,80%, sempre abaixo de 2%. Por quê? Simplesmente por mudar o público na captação dos profissionais. Criar uma persona, criar realmente ali uma personalidade. Não, eu só posso contratar para esse cargo pessoas que tenham esse perfil. Se eu fugir desse perfil, a tendência de gerar um turnover é muito maior. Aí você começa a sair da análise descritiva e diagnóstica para análise preditiva e, quem sabe, até prescritiva. Porque a gente conseguiu definir que, quando eu combino todos esses elementos aqui do cenário 1, o meu turnover vai ficar alto. Então eu estou predizendo isso, estou conseguindo fazer uma análise preditiva. Ó, se você agrupar todos esses eventos, vai acontecer um turnover alto. E eu consigo prescrever, ó, se você, para mudar isso, né, para não ter o turnover, contrate pessoas casadas, com filhos e que não tenham ensino médio completo e que estejam acima da faixa etária de 25 anos. E deu certo. Então esse é o poder da análise de dados, é isso que eu acho bonito na análise de dados, é você analisar os dados e extrair valor deles. Então quem participa do meu programa de mentoria, dos meus treinamentos, quem convive comigo, quem já é meu aluno há vários anos aí e segue os conteúdos, aplica os conteúdos, sabe disso. O poder que a análise de dados traz para a nossa carreira, para a gestão da empresa e para os resultados que você consegue entregar para a organização. Então, ao invés de simplesmente numa reunião de análise crítica você apresentar o índice do turnover de 2,46, se você faz todo esse storytelling aqui, toda essa análise de dados, constrói o storytelling e apresenta para a sua diretoria, meu amigo, minha amiga, o seu valor, a sua percepção de valor para a organização vai para a estratosfera. Por isso que eu digo que o profissional de RH tenta ser valorizado da maneira errada. Tenta fazer os olhos das organizações brilhar da maneira errada. O que as empresas querem é isso aqui que eu acabei de demonstrar. Elas querem entender o problema e que você já leve a solução para a organização. Então,
Pense nisso, você profissional de RH. Se você continua aí atolado em tarefa, sobrecarregado, sem ser valorizado, sem ser reconhecido, é porque você provavelmente não é meu aluno e não pratica nada disso que eu falei aqui. E aí, se você quiser mudar esse cenário, ó, aqui na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever na comunidade G-Power, ter acesso à formação. E se você quiser fazer parte do meu grupo de mentorados, basta também fazer a sua aplicação lá na minha... vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. E fazendo isso, você vai entender a fundo todos esses indicadores, a aplicação desses indicadores, por que eles são importantes e como extrair o valor dessas informações para a organização que você trabalha. Beleza? Deu para entender? Percorremos aqui, rapaz, que aula, viu? Modéstia à parte, isso aqui tinha que ser matéria de faculdade aí, de gestão de pessoas, tá? Explicar isso daqui da maneira que a gente conseguiu fazer aqui, deveria ser matéria de curso aí de faculdade. Infelizmente não é. Quem é graduado em gestão de recursos humanos sabe que nada disso é explicado na faculdade. Beleza? Deu para entender? Tenta identificar aí, ó, qual o cenário da sua organização, vai lá, faz o cálculo do turnover. Feito isso, analisa por tempo de retenção, por faixa etária, por escolaridade, por estado civil, por sexo, se tem filho ou não. Você vai ter um insight muito poderoso a respeito desse indicador, pode ter certeza. Um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção é o tipo de turnover que você tem que se preocupar. Então, a gente considerou aqui o turnover ativo, ou seja, perda de mão de obra, a falha no recrutamento e seleção. Mas esses cenários 2 aqui também, se a gente for estratificar para cá, é importante você prestar atenção também. É lógico, pelo princípio de Pareto, se a maioria está no cenário, está no turnover direto, vamos focar no turnover direto para tentar resolver esse problema primeiro. Mas para muitas empresas, o turnover indireto também é um problema. Porque você pode ter muita perda de força de trabalho aqui, também dentro dos 90 dias, dentro dos 180 dias. E aí eu costumo dizer o seguinte, estamos com 42 minutos. Eu vou estender um pouquinho, porque eu acho que é um ponto muito importante para vocês prestarem atenção também. Quanto ao turnover passivo, ou seja, que a empresa é quem manda embora, ele segue a mesma linha de raciocínio nesse fenômeno. Então, se ele acontece no período de onboarding, significa, grossamente falando, que você falhou em identificar um bom candidato para a vaga. Se ele acontece após o período de onboarding, pode ser que seu ambiente ou lideranças precisem de atenção, dê atenção. Beleza? O funcionário passou de 1 ano na sua empresa. Depois você teve que mandar ele embora por baixo desempenho, por não atingir metas, por ter feito algo contra os valores da empresa, significa que ou ali a liderança não cumpriu bem o papel dela, ou o ambiente ali tem algum problema de liderança, de estrutura, de funcionamento. E aí, qual o grande problema do turnover, além da própria perda de intelecto? É que o turnover ele tem um alto custo. O turnover tem um alto custo para as organizações. E as empresas muitas vezes elas só medem o valor do desligamento. Então pega lá, demitir custou R$3.000 a rescisão do cara, o custo médio de uma rescisão desse público é R$3.500 vezes 10, então tive um prejuízo de R$35.000. Nada disso. O turnover
ele vem carregado de vários custos. Dentre eles, eu vou citar aqui, o custo de desligamento com verbas rescisórias, custo de contratação ou reposição da mão de obra, custo de perda de produtividade, e aqui, isso daqui se desdobra de maneira assim exponencial. Então, custo de reposição, você tem o recrutamento e seleção, uniformes, EPIs, pico produtivo. Por quê? O que é isso, Alexandre? Pico produtivo. Ninguém entra na empresa jogando. Ninguém. Você pode ter a maior experiência do mundo naquele processo, mas quando você entra na empresa, você tem que absorver a cultura da empresa, entender os objetivos, os valores, as metas. Então ninguém entra jogando. Sempre tem aquela curva de desempenho. Quando a pessoa chega a atingir o pico produtivo ideal, já se passou vários dias, talvez semanas, talvez até meses. E aí você perde isso quando essa pessoa sai, quer seja você demitindo, quer ela pedindo para sair. Então isso também tem que entrar no custo do turnover. E eu sei que a grande maioria das empresas não faz isso, tá? Porque não é fácil. Mas se você consegue estimar esse pico produtivo, então de repente, nessa função aqui de auxiliar de obras, o pico produtivo ocorre a partir da segunda semana. Já na função de assistente de DP, departamento pessoal, ocorre a partir do terceiro mês. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, quando eu demiti um auxiliar de obra, eu sei que eu perco aí, em média, uma semana de produção. Então, se eu demitir 20 auxiliares de obra, significa que eu estou perdendo 20 semanas de produção. Então, olha o prejuízo que isso traz. Por isso que o turnover é um indicador tão importante para a gente medir, mensurar e saber mensurar esse indicador e saber gerar insights a partir desse indicador. Beleza? Era essa observação que eu queria deixar, porque é uma variação do indicador que vocês podem desenvolver na empresa de vocês e que vai brilhar os olhos da diretoria, da gerência. Você mostrar para eles o seguinte: olha, isso daqui, nós saímos de um turnover de 12% para 1,97%, gerando uma economia de cerca de 35 mil ao mês. Em um ano, economizamos cerca de 400 mil reais. Mostra isso numa reunião. Apresenta isso numa reunião. Não precisa de gráficos bonitos, dashboard super colorido, nada do tipo. Faz uma apresentação nesse formato aqui. Começa lá a apresentação. Gente, eu queria destacar aqui sobre o índice de turnover. Nós fechamos o mês com X%. E depois, analisando esse indicador, nós percebemos isso. E aí a recomendação que nós fizemos para o processo de recrutamento e seleção foi esse. A partir do segundo mês, do terceiro mês, de observar essa persona desse público-alvo, nós começamos a reduzir o nosso turnover. Hoje o nosso turnover está em 1,97, então nós saímos de 12% para 1,97, gerando uma economia mensal de 35 mil, quase 400 mil reais, ou cerca de 400 mil reais ao ano,
é a projeção de economia que nós vamos ter em 2025. E veja a mágica acontecer. Você ganhar destaque, valorização e reconhecimento. Beleza? Então, espero que essa aula tenha contribuído para que você dê um insight aí na mente, abra sua mente, comece a realmente praticar a gestão de RH de verdade e que traga resultado para as organizações, que traga realmente resultado para você, para a sua carreira e também para a organização que você trabalha ou para os seus clientes, se você já é um consultor de RH. Quer aprender a fundo assuntos como esse, indicadores, gestão estratégica, posicionamento estratégico no RH, para que você consiga contribuir de forma proativa e realmente estratégica para as organizações? Aqui no link do vídeo, na descrição do vídeo, tem um link para você fazer parte da nossa comunidade, a comunidade G-Power, e também para você ser um dos meus mentorados e acelerar o progresso da sua carreira, ter aí numa janela de 6 meses um up na carreira que você nunca imaginou, por seguir uma metodologia já validada por vários alunos. Então, faço esse convite para vocês e, mais uma vez, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa a notificação, porque esse vídeo vai ficar no ar durante uma semana e depois só lá na área de membros da comunidade G-Power. Um abraço, vejo vocês numa próxima oportunidade. Até lá!